Novela Laços de Família, capítulo 144, quinta-feira, dia 25 de março de 2021. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu tiver um vídeo aqui no canal, você vai receber a notificação dele. Claro, deixa também o seu like, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comenta aí o que vocês estão achando dessa parte final da novela, qual o personagem favorito de vocês e o que vocês mais detestam. E também, galera, comente a cidade de onde você assiste a novela. O capítulo começa com Orlando mandando Maurinho acelerar. Maurinho acelera, mas dá uma cotovelada em Orlando, que deixa a arma cair. Em seguida, Maurinho tenta ultrapassar o carro e bate de frente com o caminhão. Depois, o carro que eles estão explode. A cena vai para Capitu falando que tudo que ela tem está dentro daquele carro. E o porteiro diz que o motorista de Orlando foi atrás deles. A cena volta para o acidente, a polícia e o corpo de bombeiros chegam e tentam apagar as chamas. Na cena seguinte, Iris e Pedro passeiam a cavalo. E a cena corta para o Dr. César, perguntando como Marcela está, e diz que precisa examiná-la. Marcela fala que a tosse não deixa ela dormir. Então o Dr. César diz que essas complicações podem acontecer porque tanto a doença quanto o tratamento são muito agressivos, e continua dizendo que vai ver o raio-x dela e amanhã talvez tenha que colher amostras dela. Então Marcela diz que não aguenta mais e que ela nunca vai sair daquele hospital. Mas o Dr. César diz que ela precisa ter forças e ajudá-lo a ajudá-la. Em seguida, eles saem e no corredor o Dr. César chama a mãe de Marcela para conversar e diz que Marcela está com pneumonia. A mãe dela pergunta se é por causa da leucemia, mas o Dr. César diz que amanhã vão fazer uma broncoscopia para tentar identificar melhor a causa, e explica que a leucemia só age de duas formas: uma em que o paciente responde ao tratamento e outra que ele não responde e tem recaída, e diz que o caso da Marcela é grave e a vida dela está em risco. Na outra cena, o namorado de Marcela diz que o pai dela já devia estar ali, mas que teve que adiar, e Edu diz que vai dar tudo certo. Nesse momento, o Dr. César chega e chama Camila para conversar. Ele diz que Camila é uma paciente como Marcela e que Marcela está com um quadro de infecção. Depois pede para Camila não visitar mais Marcela, para não correr o risco de pegar uma infecção também. Camila diz que gosta tanto dela e pergunta se tem algo que ela possa fazer. Dr. César fala que elas podem se falar por telefone e continua dizendo que o que mais ajuda é rezar por ela. Na cena seguinte, Capitu chega no prédio e fala para Zilda que a vida dela é um grande problema e diz que Maurinho e Orlando sumiram com o carro dela. Nina chama a tia Zilda para irem logo e Zilda diz que vai sair, mas pergunta se pode ajudar em algo. Capitu diz que não e que vai esperar eles voltarem ali. Na cena seguinte, os bombeiros continuam tentando apagar o fogo. O motorista de Orlando vê e em seguida entra no carro e sai, e os bombeiros apagam o fogo. Na cena seguinte, Pedro e Iris chegam em frente à casa de Pedro e ele manda ela descer do cavalo porque quer falar com ela. Então Pedro diz que conversou com Helena sobre ela e que Helena é muito boa e acha que Iris merece uma segunda chance. Mas Iris fica revoltado e pergunta: que chance? Que segunda chance é essa? E diz que eles bateram nela a vida toda e agora estão falando em segunda chance. E Pedro diz que veio perguntá-la se ela quer ir ao psicólogo. Iris ri debochadamente e diz que tinha que ser mesmo, né? Essa ideia idiota. E diz que eles pensam que ela é louca, né? Mas Pedro diz que ela está doente, precisa de ajuda.
Iris grita e diz que ele é covarde e fala que ele também viu os pais dela ontem e Socorro também viu, e agora ele está querendo dizer que ela tem alucinações e continua dizendo que vê os pais sempre e que eles não a batem, até dão um esporro nela, mas sempre com amor e carinho, e acha até que se eles batessem nela seria com amor, e chora dizendo que a mãe morreu no lugar dela e que daria tudo para tê-la de volta, e diz que se guardou para ele até hoje, que seria capaz de morrer por ele, como a mãe dela fez por ela, e pergunta o que ele dá para ela em troca. Pedro fica pensativo e diz que ele não dá nada, e entra. Nesse momento, Severino chega e diz que Alex e Cynthia estão vendo o vilão e querem falar com Iris. Pedro diz que Iris não pode ir, e ele mesmo vai vê-la. A cena vai para Pedro chegando na cocheira e dizendo que ele passa o recado para Iris depois. Cynthia diz que o vilão está com uma arritmia cardíaca e que precisa de um eletrocardiograma, mas que não são eles que fazem. Alex explica que a arritmia é sempre muito grave, mas que eles precisam ver qual o tamanho da gravidade. Pedro diz que eles podem fazer o que for necessário para salvar o animal e depois manda a conta para ele que ele paga e sai. Então eles comentam que Pedro está um pouco manso, ou sem interesse. E Severino conta o que aconteceu ontem e diz que Socorro ficou tão assustada que vai até voltar para a fazenda da tia. Alex diz que achou que eles iriam se casar, mas Severino diz que não, que ela é uma menina muito moça ainda. Na outra cena, Pedro diz para Socorro que quando ela quiser voltar para a fazenda, é só falar com ele, que ele manda comprar a passagem para ela. Socorro diz que agora tem medo de andar ali até durante o dia. E Iris nem dá mais ideia para ela, só pensa nele, Pedro. Na outra cena, Alma avisa que não vai almoçar em casa e diz que vai na maternidade. Então Glória diz para elas irem logo porque precisa arrumar as malas para ir para Buenos Aires e diz que vai ficar 1 ou 2 semanas lá. Alma diz que quando ela voltar os gêmeos já vão estar ali e sai com Glória. Nesse momento, Noêmia diz que o professor está buzinando lá fora e Estela pede para ele esperar, que vai escovar os dentes. A cena vai para Estela tentando abrir a porta do quarto de Edu de novo, mas está trancada. Na cena seguinte, o Capitu fala ao telefone com Simone e a campainha toca. Ela desliga e abre a porta. Bira diz que ele subiu empurrando e não quis esperar. Então Capitu pergunta para Almir o que aconteceu. Almir diz que os dois morreram e o carro explodiu e não sobrou nada. Capitu chora em desespero. Na outra cena, Helena e Edu dizem que o Dr. César tem razão. Ela é uma paciente também. Mas Camila diz que esse é o jeito dela de ajudar. Nesse momento, Zilda entra e diz que demorou porque Capitu está com um problemão e diz que o carro dela tinha sumido com Maurinho e Orlando. E Helena diz que isso é sorte e espera que não apareçam mais. Então Zilda diz que eles morreram. Na cena seguinte, Socorro e Pedro jantam e Pedro pergunta sobre a viagem de Socorro. Socorro diz que a irmã dela vai vir para o Rio e Pedro manda ela tirar isso da cabeça dela e diz que daria tudo para voltar para a fazenda, nadar na cachoeira, contar histórias ao ar livre, e ele chora ouvindo Pedro falar. Na cena seguinte, o Capitu fala que não queria que ninguém morresse, mas diz que agora ela vai recomeçar a vida dela e mostra o armário vazio. Simone diz que com alguns programas ela lota o armário de roupa, mas Capitu diz que vai recomeçar, não vai voltar a fazer programa. Depois conta que tem evitado Fred por todos esses dias. Então Simone diz que tem uma coisa para ela e pega as joias que Capitu mandou devolver, mas Capitu diz que não quer. Em seguida Simone sai e Fred chega. Capitu fecha a porta para ele não vê-la. Na cena seguinte, Miguel fala sobre o apartamento que está vago com o porteiro e diz que volta a falar com ele em alguns dias. Na outra cena, Cynthia diz que a arritmia foi confirmada no exame, que é grave. Pedro pergunta o que eles podem fazer. Cynthia diz que vai falar com Alex primeiro, mas que o vilão tem que ficar ali quietinho.
Na cena seguinte, Cissa atende um cliente que a convida para ir ao cinema, mas diz que vai para Nova York e volta em 3 semanas. Cissa dá o número da livraria para ele ligar para ela e sai. Depois, Cissa diz que para gostar dela tem que ser assim, do jeito que ela quer. Na cena seguinte, Ana e Miguel falam sobre um livro e em seguida Ana diz que vai almoçar com Alex e fala que eles não se desgrudam mais e que encontrou nele a outra metade dela. Miguel diz que está muito feliz por ela, que ela merece. Depois Ana diz que reza para Miguel reencontrar a outra metade dele e em seguida agradece a Miguel por tudo e sai. Miguel fica olhando a foto dele e de Helena. Na cena seguinte, Alma e Stellan chegam com os bebês e Noêmia diz que Glória está esperando ela na sala. Glória pergunta se os bebês vão ficar aqui e Alma diz que sim, só até Danilo arrumar um apartamento e uma babá para cuidar deles, e chama todos para verem um quartinho. No quarto que era de Edu, a Alma diz que tentou dar um jeitinho no quarto e só para eles ficarem bem instalados, provisoriamente, é claro. Em seguida, a Alma diz que já escolheu os nomes, Álvaro e Margarida. Glória diz que não são nomes atuais, e Stella manda a Alma dizer o porquê desses nomes. Então, a Alma conta que é o nome dos pais dela, e que ia dar esses nomes para os gêmeos dela, mas aconteceu tudo aquilo. Glória diz que são nomes apropriados. Então, a Alma fica feliz e se anima falando sobre a festa de batizado. Na cena seguinte, Capitu chega e Fred diz que ela está fugindo dele há muito tempo, mas Capitu fala que precisa ajeitar a vida dela. Fred fala que ela não pode ajeitar a vida dela sem ele e vai atrás de Capitu. Em seguida, eles se beijam. Na outra cena, a Alma pergunta onde está a enfermeira, mas Noêmia diz que ainda não chegou e que quem está ali é o Danilo. Mas Alma diz que não está esperando Danilo nenhum. Stella e Glória dizem que ela não pode fazer isso com ele, porque ele é o pai. A cena vai para Fred e Capitu se beijando, e Capitu diz que os pais chegam hoje com o Bruninho, no fim do dia, e entra. E Fred diz que o dia está começando, e entra atrás de Capitu. Ele beija Capitu e pergunta se ela lembra que foi ali a primeira vez deles. E diz que ela colocou uma toalha na cama dos pais dela e beija Capitu de novo. Na cena seguinte, a Alma se dá por vencida e manda Danilo entrar. Ele entra e dá bom dia. Em seguida, Stella manda ele se sentar e chama Glória para ir lá para cima olhar os bebês. Na cena final, Capitu coloca uma toalha na cama dos pais. Em seguida, Fred tira a camisa, Capitu também tira a camisa e os dois se beijam. E assim terminou o capítulo 144 de Laços de Família. Galera, mais uma vez eu vou pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito, muito importante que você ative o sininho de notificações também. Para só assim, toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube notifica você. Deixa seu like, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário, comente o que vocês estão achando dessa parte final da novela, qual o personagem favorito de vocês e o que vocês mais detestam também. E claro, comente aqui a cidade de onde você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.